Porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E agora o 10 e o 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Esse momento que nós tivemos aqui, agora em instantes, na titulação de presbítero emérito do nosso irmão Silas Ariza, é uma coisa cada vez menos valorizada entre as pessoas do nosso tempo. Cada vez menos nós olhamos para a nossa história e cada vez mais olhamos para nós mesmos. Os objetivos da igreja são muito claros nesse texto. E apontar os objetivos da igreja num tempo como esse não é muito fácil, porque estamos ouvindo um outro evangelho já há alguns anos, e por isso as pessoas confundem e não sabem muito bem para onde a igreja do Senhor Jesus deve estar indo, ou para onde uma igreja local, ou o que é importante numa igreja local ser valorizado. Nesse texto, Paulo fala de 3 objetivos para a igreja. O primeiro é a maturidade. A igreja deve ser responsável e promover e ensinar para que os seus membros ganhem maturidade. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, porque sois carnais, como crianças em Cristo. Então hoje, atualmente, a gente tem um número imenso de pessoas estando na igreja, porém pessoas imaturas na sua relação com as outras pessoas, nos seus relacionamentos familiares e também no seu relacionamento com Deus e com a comunidade da qual ele faz parte. O segundo objetivo que aparece nesse texto é a questão da quantidade. Paulo deixa claro que é o objetivo da igreja, que a igreja anuncie o evangelho. Esse deve ser o objetivo de qualquer igreja, é anunciar o evangelho para que as pessoas creiam. Mais especificamente, para ser mais claro, porque até mesmo essa palavra evangelho está confusa nos nossos dias. É anunciar a pessoa de Jesus. É o que ele diz, é o fundamento. E finalmente ele fala sobre a qualidade de servir, que é o terceiro objetivo da igreja. As pessoas precisam aprender a servir a Deus. E servir a Deus com qualidade. Então, Paulo aponta aqui 4 dificuldades para que a igreja de Corinto cumprisse esse papel. E eu vou ser breve e tentar dizer quais são essas 4 dificuldades. E depois vou apontar as soluções que o próprio Paulo aponta aqui no texto.
Em primeiro lugar, a igreja de Corinto era uma igreja dividida. E esta é uma distorção muito comum entre as pessoas que frequentam uma igreja. Elas vão criando o seu próprio mundo. Elas não querem se misturar com as pessoas. Elas não querem se envolver. É uma característica dessa geração. É uma característica, há um desejo forte na cultura atual, uma imposição para que as pessoas tenham uma vida de isolamento, para que eles formem grupos menores, cada vez menores, e não participem da vida da igreja. E por isso eles eram divididos. Alguns diziam que era o de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, e tinha até um grupo que se dizia mais espiritual e dizia: nós somos de Cristo. A segunda dificuldade que Paulo aponta para a igreja cumprir aqueles 3 objetivos da igreja era uma distorção na pregação do evangelho. É como se ele estivesse perguntando: vocês não ouviram a respeito de Cristo e da cruz de Cristo? Ele diz, mas anteriormente no texto ele diz: porque a cruz é loucura para os que não creem. Ou seja, o que ele está dizendo é assim: as pessoas não ouvem mais a respeito da cruz de Cristo, porque nós, enquanto igrejas, tentamos adocicar o evangelho para que as pessoas ouçam, e à medida que a gente vai fazendo isso, e a gente vai desviando, distorcendo o evangelho para atrair apenas as pessoas com esse medo de que elas, ao ouvirem o evangelho, não queiram. À medida que a gente faz isso, a gente distorce a pregação do evangelho. A terceira observação de Paulo é a respeito da vocação, da identidade deles. Vocês estão se achando sábios, ele diz. Deus escolheu as coisas loucas para confundir o mundo, e vocês estão achando que vocês são sábios, que vocês conseguem resolver os problemas, que vocês têm solução pelo fato de vocês envolverem as pessoas. Ele diz claramente que ninguém se glorie, mas se glorie em Cristo, em Deus. Porque a nossa tendência é a gente se exaltar, é a gente se gloriar, é a gente achar que a gente está fazendo muitas coisas e obtendo muitas vitórias, quando todas as vitórias que temos, tudo que recebemos, tudo que acontece na nossa vida pessoal, particular, na vida de família, na vida da igreja, todo dom precioso procede do Deus vivo. E infelizmente nós perdemos, somos indiferentes, nos acostumamos com confortos, com bens econômicos, com tantas coisas, e enquanto temos saúde, não nos importamos com Deus. E uma grande parte das pessoas não se dão conta de que elas deveriam não se auto-exaltar, não se colocar como alguém que consegue as coisas, mas como alguém que reconhece quem é Deus. E a quarta razão pela qual a igreja não cumpre é porque a sua membresia, ou as pregações, ou os seus líderes não pregam o evangelho. Paulo diz no capítulo 2, porque eu nada decidi saber entre vós, senão a pregar Cristo este crucificado. O que está havendo hoje na maior parte dos ambientes chamados eclesiásticos, ou nas chamadas igrejas, é que as pessoas pregam tudo menos a pessoa de Jesus, o que faz com que as pessoas se envolvam com a comunidade, mas não se comprometam com a pessoa de Cristo, mas não tenham compromisso com a cruz de Cristo, mas não tenham compromisso uns com os outros,
Porque eles começam a raciocinar que uma igreja é apenas um lugar para eles irem, frequentarem, participarem, receberem as bênçãos, receberem uma oração, receberem coisas. Paulo diz que essas coisas impedem a igreja de crescer. A igreja precisa buscar a sua maturidade, ele afirma. E a imaturidade se revela naquelas famílias, ou na família maior que a igreja, quando a gente vai se tornando criança. É muito fácil de entender essa metáfora, essa parábola. Como é que é uma criança? Uma criança briga, uma criança discute por coisas bobas, uma criança se ofende por coisas pequenas, uma criança demonstra imaturidade. Paulo diz: vocês ficam brigando entre vocês, vocês têm contendas, vocês pensam e agem sempre da mesma maneira. Vocês precisam amadurecer, crescer, se tornar gente madura, se tornar gente equilibrada, se tornar gente equilibrada no convívio uns com os outros a partir da comunidade, se tornarem gente equilibrada no convívio com a família. Deixem de ser crianças, tornem-se pessoas adultas, não se dividam, não tenham preferências por A ou por B. Ele diz que a gente alcança a maturidade. Eu vou falar daqui a pouco sobre como, à medida em que a gente vai crescendo na nossa vida e no nosso conhecimento de Deus. Paulo diz a respeito da quantidade, do crescimento. A igreja de Corinto era dividida, e por isso ela não crescia, porque ela tinha péssimos relacionamentos, ela tinha relacionamentos muito inadequados, havia entre eles pessoas que faziam preferências, e quando a gente vive num ambiente de preferências, a gente vai se tornando gente, eu vou usar essa palavra, gente politiqueira, gente insincera, gente que não trata as pessoas com respeito, com amor, com carinho. E a gente vai criando um ambiente de falsidade. Alguns a gente trata de uma maneira, a outros a gente trata de outro. Ele diz: eu semeei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A igreja precisa ser inclusiva, mas para a igreja ser inclusiva, você que é parte da igreja tem que ser inclusivo. A primeira pessoa que tem que resolver essa questão da inclusão é você mesmo. É você abrir o seu coração para Deus e para o outro. Tudo começa na sua vida. Paulo diz: quem dá o crescimento é Deus. E é por isso que a obra de Deus tem que acontecer primeiro no seu coração. A igreja tem que ser inclusiva, você tem que ser inclusiva. E a ênfase não pode ser no portador. A ênfase tem que ser naquele que dá o crescimento. Ele diz: é Deus quem dá o crescimento. Nós semeamos, nós falamos, nós anunciamos, nós abrimos o coração, mas quem traz as pessoas, quem faz a igreja crescer, quem fala com as pessoas, quem alcança o coração das pessoas é o próprio Deus. E isso vai tirando a nossa atenção, isso vai tirando do nosso coração essas cobranças tão comuns nas igrejas de pessoas religiosas que ficam perguntando: por que a nossa igreja não cresce? Por que o pastor não faz desse jeito ou daquele outro jeito? Por que as coisas não acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem? As coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem, porque a nossa vida dá ênfase às coisas externas, às coisas visíveis, e não ao próprio Deus, não ao Senhor. Busque a Deus, comprometa-se com Deus, ore a Deus, busque ao Senhor para que Deus use a sua vida para você ser bênção na vida dos outros. E a comunidade, a igreja, vai receber mais gente, mais pessoas. Abra o seu coração, seja acolhedor, e a comunidade vai ser acolhedora.
O terceiro objetivo da igreja é a qualidade no servir. Para servir, a gente precisa ter o fundamento certo para servir. Ele diz assim: um põe o fundamento, o outro edifica sobre ele, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus. Então, uma grande parte das pessoas que vivem nas igrejas, elas vão fazendo as suas preferências, elas vão escolhendo pessoas, e isso as desviam de perceber quem é Jesus. A maioria das igrejas, elas prestam culto a personalidades, elas são conduzidas pelos seus pastores, pelos seres humanos, por Apolos, por Pedros, mas não são conduzidas pelo Senhor, porque as pessoas não se colocam diante de Deus, não busquem a Deus, e isso as leva ao abandono da pessoa de Jesus. As pessoas gostam do espetáculo, gostam da novidade, porque elas não conhecem, elas não sabem quem é Jesus. Por isso que Paulo diz que nós precisamos de bom fundamento. E o bom fundamento, ele aparece na palavra de Deus. A gente precisa ir para a palavra e dela tirar, diz a Bíblia, ouro, dela tirar prata, dela tirar fundamentos para a gente viver, valores para a gente ter referências, situações que a gente possa de fato ser conduzidos pela palavra de Deus. Há pessoas que ficam esperando chegar um domingo para ver se alguma coisa acontece na vida dele, para ver se ele tem uma orientação. A orientação já está na palavra. Busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure um grupo de pessoas, submeta-se a um grupo de discipulado, de ensino, um grupo de célula da igreja, busque, porque senão nós vamos usar material errado. Senão nós vamos colocar fundamento de forma inadequada. Senão a vida da igreja vai ser uma vida pobre. E a sua participação aqui vai ser uma participação apenas de frequência. E você com o tempo vai perdendo a alegria. Você precisa colocar na sua vida um firme fundamento, que é a pessoa de Jesus. Eu não sou engenheiro, mas eu sei que o mais importante é o fundamento. Se a gente não construir em firme fundamento a nossa vida pessoal e a nossa vida como igreja, nós vamos sempre ter dificuldades. Se não tivermos um firme fundamento para construirmos e edificarmos a nossa família, nós vamos sempre ter dificuldades e problemas. Jesus é o firme fundamento. Eu fico muito impressionado como nós gostamos das igrejas que causam impacto. Mas é interessante que o Evangelho não causa impacto. O chamado do Evangelho, e a igreja foi chamada para produzir transformação na vida das pessoas. O impacto é passageiro. Acho que todos vocês se lembram do milagre dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas somente um voltou e reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor. A graça de Deus está disponível para todos. A graça de Deus está disponível para todos, mas nem todos reconhecem quem é Jesus. Nem todos voltam. A cura para o corpo, ela pode acontecer na vida de todos, mas Jesus não morreu na cruz para curar corpos. Jesus morreu na cruz e foi ao Pai e ressuscitou para voltar e habitar nos nossos corações e transformar a nossa vida.
Corpos não precisam de salvação. Quem precisa de salvação é você, é a sua vida, é a sua alma, as suas emoções, o seu espírito. É por isso que a maioria das pessoas preferem uma igreja conforme a sua conveniência e não conforme a obediência ao Senhor. Deus nos chamou, Deus nos colocou aqui. Eu tenho certeza que você não veio aqui, apesar de você achar que você veio aqui porque você quis, que Deus está por trás disso, que Deus tem trabalhado o seu coração para que você viesse aqui e nós tivéssemos a oportunidade, e você tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Cuidado com esses aparentes sucessos da vida, porque eles passam, eles são passageiros. O importante é o fundamento. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o fundamento que você põe na sua família? Qual é o fundamento que você põe na comunidade da qual você participa? O sucesso é imediato. O sucesso a gente vê. O fundamento a gente não vê. O sucesso é imediato. O fundamento é um processo. O sucesso tem a ver com experiências espetaculares. O fundamento tem a ver com vivência, com tempo. O sucesso é hoje. O fundamento é eterno. O sucesso é fútil, é passageiro. O fundamento é permanente. É por isso que Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e não obedece, ele constrói a sua casa na areia. E Jesus diz: e quem faz isso é um insano. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem, esses constroem na rocha. E quem faz isso herda a vida eterna. Eu quero encerrar dizendo que o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a vida desta igreja, tem a ver com obediência ao Senhor, com amor a Ele. É um chamado para vivermos para a glória dEle. A igreja é herdeira do Senhor. Tudo pertence a Ele. Tire os olhos das pessoas. Tire os olhos de você mesmo. Olhe para o Senhor. Nós somos a igreja. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja pertence ao Senhor e nós somos parte dela. Veja, diz o Senhor, como você edifica a sua igreja, ou a igreja de Cristo, para aquilo que nós estamos fazendo não se torne cinza nem palha. O fundamento é Jesus, é o Senhor Jesus. Aonde você está fundamentando a sua vida? Aonde você fundamenta a sua família? Onde você fundamenta a igreja da qual você faz parte? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui gratos a Ti, porque o Senhor nos sustentou como igreja, 53 anos, pessoas se entregaram, ó Pai, pessoas deram parte da sua vida, pessoas ofertaram, pessoas serviram, pessoas ensinaram e discipularam outros.
A nossa gratidão porque o Senhor alcançou a vida de tantos e fez deles pessoas comprometidas contigo e com o Evangelho. A nossa gratidão a Ti, Senhor, porque foi o Senhor quem fez, e é o Senhor quem tem feito nas nossas vidas também. A nossa gratidão, Senhor, por aqueles que têm entendido o Evangelho, que têm ouvido o Evangelho e feito descer ao coração deles, para que se torne verdade, para que se torne vida. A nossa gratidão por aqueles que aqui têm servido nesse lugar e que dizem: sim, eu quero servir mais ao Senhor. A nossa gratidão por aqueles, Senhor, que têm compreendido que o fundamento é Jesus, que têm recebido a Cristo no coração e têm feito dele o Senhor das suas vidas. Obrigado porque eles estão aqui entre nós. Obrigado porque a gente tem visto isso na vida de muitos. Pai, a nossa gratidão a Ti, porque muitos dos nossos irmãos têm entendido que o fundamento é Jesus para construir a família. E eles têm se comprometido contigo para terem famílias fortes, famílias saudáveis, famílias não de crianças, mas de gente madura que sabe o que é amar e o que é perdoar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito com que as pessoas desta comunidade, que são responsáveis pela pregação da palavra, do Evangelho, ensino, discipulado, lideranças, têm entendido que precisam colocar o fundamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Obrigado pela vida deles, que têm se comprometido em fazer isso, em ensinar o Teu Evangelho. Pedimos então que o Senhor nos sustente, como filhos de Deus, como povo de Deus, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos motive ainda mais, que o Senhor nos ensine a amar e acolher os mais sofridos, que o Senhor nos ensine a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor, que o Senhor faça de nós gente madura, cheios da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado. É no Teu nome que nós oramos. Amém e amém.